Espírito Santo, nesse tempo de adoração, de louvor. Senhor, eu te faço um clamor, Pai. Clamor pela vida do Bispo Alex, que estaria ministrando nesta noite aqui para nós. Senhor, e pela vida de Lara Peçanha Pavan. Senhor, que vai se submeter a uma cirurgia, Senhor. No dia de amanhã, Senhor, de uma retirada de um tumor no cérebro. Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que soluciona coisas impossíveis. Tu és aquele que está aqui conosco, mas está nos hospitais, está nas creches, está nos asilos, está onde tem um povo chorando e clamando por Ti, está lá na China, nas igrejas perseguidas. O Senhor é aquele que não muda, em Ti não há sombra de variação, porque em Ti nós sabemos em quem cremos. Nós somos provas vivas de milagres que acontecem diariamente. Oh Pai, vai ao encontro deles, Jesus. Vai ao encontro, Senhor, de Lara agora, Senhor. Seja Tu o médico dos médicos, opera um milagre sobre a vida dela, Senhor. Nós cremos em milagres. Oh Senhor, e vai ali ao encontro do Bispo Alex também, Pai. Tira toda a enfermidade, toda a febre, e caia por terra agora em nome de Jesus. E tudo, porventura, qualquer que aqui entre nós tem algum familiar também que esteja passando por alguma situação, em nome de Jesus, clama agora em alta voz o nome do teu familiar. E o Senhor, Ele quer te ouvir, Ele vai te ouvir, e Ele está querendo saber se você tem fé suficiente. Porque quando você clama e você determina com fé, as coisas acontecem, milagres são estabelecidos. Por isso clama agora em nome de Jesus. Aqueles que falam em línguas, comecem a falar. O Senhor quer ouvir a tua voz. Nós não somos uma igreja morta. Nós não somos uma igreja morta. Nós somos uma igreja viva. O Senhor quer ouvir a tua voz. Não te cale, porque no dia em que você não puder falar mais, você vai querer pedir e não vai poder. Igreja do Senhor, está na hora de você abrir a sua voz. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Clame. Clame. Oh, amigo Espírito Santo, obrigada, porque nós cremos. Nós cremos enquanto igreja, enquanto unidade do corpo de Cristo, que estas curas foram estabelecidas na terra em nome de Jesus. Sobre a vida de Lara, sobre a vida de todos aqui que estão com alguém enfermo, cremos no total milagre em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diz amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao único digno, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Já que você está aí de pé, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, a partir do verso 26. Nós vamos ler o 26, o 27, o 31 e o 32. Amém? Efésios 4, 26, 27, 31 e 32. A palavra do Senhor diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pai, essa é a tua hora, essa é a tua palavra. Senhor, unge os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que a gente venha receber essa palavra que veio de Ti, Pai. Muda-nos, Senhor. Não faz com que a gente fique aqui somente como um mero espectador,
mas que a gente possa, Senhor, absorver tudo que será dito esta noite e possa haver mudanças reais em nós, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Podem se assentar. Estou com uma incumbência de ministrar para vocês nessa noite. Quem iria ministrar era o Bispo Alex. E eu estava ávida para receber a palavra com o Bispo Alex, que é uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. Mas aprove ao Senhor que ele não pudesse estar aqui. E aí eu olhei para o Bispo Júnior no almoço e falei assim: ai, glória a Deus, temos já a palavra que foi dada às 10h30 da manhã, né? Já está pronta. Aí ele vira para mim assim: sim, você deu às 7, a sua não foi gravada, a minha tá. E aí eu disse: aleluia, né? Glória a Deus. Mas amém. Te amo, viu? Continuo te amando. Que nem sempre é fácil estar no altar. Na verdade, eu sempre digo que o altar é um lugar em que eu tenho muito temor e tremor. Aqui é santo. Se eu pudesse dizer para vocês, aqui eu não poderia nem estar de sandálias. Porque a própria palavra fala que o Senhor fala: tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar onde você vai pisar é santo ao Senhor. E eu vinha, na hora que eu me ajoelhei ali na escada, foi muito claro, parte do Senhor: tira as sandálias, filha, tira as sandálias, filha, tira as sandálias, filha. E eu falei: amém, Senhor, vou tirar, vou ficar pequenininha, quase não vou enxergar aqui atrás do púlpito, mas amém, porque não é sobre mim, nunca será sobre mim, não é sobre eu estar aqui, mas é sobre a palavra do Senhor ser lançada para vocês. E hoje pela manhã, o Senhor me trouxe essa semana, porque eu já sabia que eu iria ministrar às 7 horas. E o Senhor me incomodou com uma palavra chamada isca. E eu falei: isca, Jesus, isca, misericórdia, o que eu vou falar sobre isca? E aí eu comecei a indagar o Senhor: mas isca do quê, meu Deus? Né? Me lembrei do livro de John Bevere, que fala Isca de Satanás. Quem já leu esse livro? Se você não leu, leia A Isca de Satanás, de John Bevere. É maravilhoso. Já fica de dica de livro aqui, para quem gosta de ler livros. Se você não tem esse hábito, esse costume, tenha, irmãos. É maravilhoso você ter conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Cristo. E eu fiquei pensando: Senhor, é isso? E o Senhor: não. Você vai ministrar sobre a isca da discórdia. E aí eu fui para a palavra e o Senhor me levou a ler Efésios. E Efésios, quando fala, quando vocês, para não ficarem irados, não pequem. Aqui é o apóstolo Paulo fazendo uma carta aos Efésios, dizendo que eles não poderiam e não deveriam fazer algumas coisas. Afinal de contas, o início do capítulo 4, se você puder voltar aí na sua Bíblia, você vai ver que exatamente tudo que o apóstolo fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu falei: Senhor, mas aqui está trazendo, Senhor, uma palavra de unidade. E como é que eu vou falar sobre discórdia? E aí o Senhor trouxe: mas filha, no lugar aonde há um ajuntamento, há muita discórdia. E eu literalmente gelei. E eu falei: Senhor, lá vou eu de novo ser a pastora da cajadada. Logo eu, tão pequenininha, Deus. Mas o Senhor trouxe isso e eu quero que você entenda da parte de Cristo que os minutos estão sendo contados, as horas estão se findando. E a igreja precisa ouvir aquilo que muitas vezes nós não queremos ouvir. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ficar irados para não pecar, apaziguar a ira antes do sol se pôr,
faz com que a gente comece a refletir algumas coisas a respeito de o que nós temos feito no nosso meio. A discórdia, ela vem como uma armadilha do diabo. Ela vem recheada de coisas que trazem consigo frutos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu estou ministrando aqui para vocês nessa noite, mas se fosse qualquer outro tipo de assunto, muitos de vocês dizem assim, não concordo com ela. Não concordo com esse posicionamento que o Bispo Júnior teve de manhã. Não concordo sobre essas opiniões do reino. Irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos pregando Bíblia, palavra de Deus. Não existe discussão acerca da palavra. Se nós estivéssemos aqui pregando teorias, a gente poderia até estar discutindo, mas não, é a palavra de Deus que é viva, verdadeira, eficaz e que transforma tudo em nós. Não pode haver discussão no meio do povo de Deus, mas a coisa que mais acontece são discórdias. Nós discordamos o tempo todo e junto com as discórdias vêm as desculpas. Tati, não estou entendendo. Você vai entender. Toda hora nós queremos dar desculpas de algumas coisas e de alguns atos que nós devemos fazer e nós não fazemos porque nós discordamos. E a maioria das vezes nós discordamos pelo simples fato daquilo que nos foi ensinado quando nós éramos crianças. Nós carregamos em nós uma cultura, ou carregamos em nós também uma cultura familiar. Nós aprendemos de algum jeito, aprendemos de certa maneira, e isso faz com que nós criemos raízes com coisas que nós aprendemos. Mas quando Jesus veio, Jesus quebrou paradigmas. Jesus quebrou a maioria das coisas que eram, não, é assim, você tem que fazer assim. Jesus disse, não. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou simples e humilde de coração, não é sobre isso. Eu estou caminhando aqui, olha minhas roupas, são simples. Ele não andava em palácios, irmãos, ele andava no deserto. Ele ia no meio de povos que ninguém queria passar por perto. Ele estava à beira de lugares que ninguém olhava. Ele queria estar no meio de um povo sedento por milagres. Você é um povo sedento por milagres? Porque eu sou. E eu não desejo milagres, porque aí é que está muitas vezes essa isca da discórdia. Porque o inimigo, ele é especialista em uma arma, a isca. Mas desde já eu quero te dizer que se o inimigo é especialista em uma arma que se chama isca, Jesus é especialista em outra arma que se chama rede. A isca machuca o peixe, a rede abraça uma multidão de peixes e não as machuca. Nunca será só sobre você, é sobre você e os que estão com você, é sobre você e os que estão ao redor de você, é sobre os que estão ao redor de você e os que estão agregados junto a você. Quando você entender que você arrasta uma multidão, irmãos, não teria lugar nesta igreja e nenhuma outra no nosso país. Você é um agente de Cristo que carrega multidões. Mas o inimigo está te trazendo hoje aqui para te dizer: tira a isca da tua boca. Tira a isca da tua boca. Já te machucaram. E sabe o lugar que mais te machucaram? Não foi na rua, foi na igreja. O lugar que deveria e tem que ser um lugar de cura é o lugar que as pessoas mais se machucam. Se eu perguntar aqui, fizer uma enquete com vocês, eu tenho certeza absoluta que a maioria vai dizer assim: eu tenho problemas na igreja. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, eu tenho dificuldades, o irmão me ofendeu. Nossa,
Eu perdoar aquele ali? Deus que me livre. É aqui, viu? Aqui dentro. Não lá fora, não. É aqui. E sabe por quê que o inimigo está tão preocupado em te pescar com uma isca? Porque você tem promessa. E ele vai fazer de tudo para que você seja fisgado por uma ofensa. Ele não quer que você alcance a promessa. E ele vai te ofender. Porque te ofender faz com que você fique o quê? Voltado para si. Porque eu fui traído. Eu fui machucado. Porque o irmão olhou para mim atravessado. Porque a pastora, a bispa não me cumprimentou. E aí você se torna o alvo principal. Quando Cristo te atinge no teu eu, você não consegue mais olhar para o contexto geral de uma rede. Você está tão preocupado com o seu eu, com o seu umbigo, com o seu bel prazer. Quando Deus vai me dar meu carro? Quando Deus vai solucionar os meus problemas? Você não ora pelos outros, você ora por si. Você não pensa na sua casa, você só pensa em você. Você não quer mais saber sobre outras coisas a não ser você mesmo. E um dos tipos mais enganosos que o inimigo faz dentro da igreja é te afrontar com uma ofensa. E a ofensa, ela não é mortal, mas ela pode ser, se você comer bem direitinho a isca que está nela. Nesse momento, quando nós paramos para ler a palavra, nós começamos a entender que nós somos diariamente instruídos a consumir determinados conteúdos. E a palavra, ela pode te trazer vida, mas ela pode te trazer morte. Ela pode matar os teus sonhos, ela pode também renovar os teus sonhos. Mas quando nós consumimos aquilo que o inimigo nos apresenta, nós começamos a produzir frutos dessa isca. Aqui está alguns, como a palavra de Deus diz. Mas nesses frutos começa a vir dor, ressentimentos, ira, inveja, ciúmes, disputa, amargura. Você já reparou numa pessoa que tem ressentimentos? Você já olhou bem para ela? O semblante dela é triste. Os olhos são caídos. Ela não sorri. E se sorri é um sorriso amarelo. Sem graça. Porque ela está com a isca na sua boca. Ela ingeriu o alimento que estava nesse anzol. Mas ela está travada na sua boca. E a palavra, ela é tão linda. A Bíblia, ela é recheada de contextos onde a gente precisa, e por isso a gente precisa estudar a palavra de Deus. Cada vez mais. Que quando nós vemos quais são as armadilhas que o inimigo tem para nós, nós vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 24 ao 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26, que diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Você só precisa amar, e Deus faz o resto. Não é você afrontando, não é você gritando, não é você batendo no peito que vai resolver qualquer tipo de situação com alguém. É você amando. É você amando. Amando mesmo que você não tenha vontade de amar. Mas você precisa, porque se a palavra diz que você tem que fazer, você tem que obedecer.
é tão interessante que quando nós lemos e a gente entende que não devemos brigar, que não devemos dormir ou deixar que o sol se ponha, agora nós já estamos no turno da noite, sem que haja arrependimento e perdão. Eu te pergunto, por que nós temos tanta aprisionamento no nosso coração? Porque nós não temos um coração igual de Davi, que independente de qualquer coisa rasga. Ele errava, gente. Nós todos erramos, todos pecam, tá? Só Jesus que não pecou. De rasgar o coração e dizer assim, meu irmão, me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas me perdoa de verdade. Não me perdoa com assim, oi irmão, desculpa aí, viu? Você vê logo que a pessoa não está falando de verdade. Você não sente que aquilo realmente é um pedido de perdão genuíno. Você só está vendo desculpas. E isso faz gerar em você cada vez mais feridas, ataques, insultos. Porque você está tão já com uma muralha de proteção sobre você, que você já não aceita outras coisas. E é interessante que quando nós entendemos que as pessoas que são feridas por essa isca de Satanás, que se chama discórdia, e que nela se produz a ira, e quando nós estamos com o nosso coração irado, nós temos como se fosse uma arma chamada raio laser, porque a gente parece que vai fulminar a pessoa, não vai? A gente olha assim, deixa eu te falar, irmãos, fulmina mesmo, sabia? Os olhos falam. Quando nós estávamos na pandemia, todo mundo queria a liberdade da máscara, não era verdade? Ai, eu queria tanto abraçar meus parentes. Olha, fingido. Hoje está sem a máscara, pode abraçar. Está abraçando? Está abraçando enquanto pode? Pediu tanto na pandemia? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Mas essas muralhas de proteção, elas estão descritas lá em Provérbios. Se você quiser abrir comigo ou quiser anotar, em Provérbios capítulo 18, no verso 19, fala exatamente sobre como um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Um irmão ofendido, ele não quer te ouvir. Um irmão ofendido, ele não quer saber. Ele vai simplesmente, entrar para dentro da muralha que ele criou de proteção. E ele está certo. E o resto do mundo está todo mundo errado. Só ele que está certo. Você conhece alguém que é dono da razão? Pode levantar a mão. Um monte de gente conhece, né? É o dono da verdade, sabe tudo, né? Só ele detém o conhecimento da graça, da verdade, é a pessoa. E normalmente pessoas assim são pessoas que estão com uma muralha de proteção. São pessoas que foram atingidas, foram fisgadas pela isca da discórdia. E elas não sabem perdoar, elas não sabem amar, elas não sabem ouvir e dizer assim, nossa, você tem razão. Eu pensava assim, mas agora eu vejo que não, você tem razão. E quando nós lemos que um irmão ofendido é inacessível, eu fico me perguntando, Senhor, quantas pessoas são inacessíveis na tua igreja?
E eu te falo aqui, perguntando para os levitas que estão aqui. Quando vocês ministram aqui, vocês não veem pessoas inacessíveis aqui? Você fala, irmão, levanta a mão. Adora Jesus. Só Ele é digno. Indiferentes. Aí você fica assim, meu Deus, veio para a igreja para fazer o quê mesmo? Deixa eu te falar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja por um hábito religioso. São poucas que vêm adorar o Criador. Que vêm rasgar o coração, dizer, Jesus, eu pequei a semana inteira. Jesus, eu fiz errado hoje. Eu me arrependo diante do teu altar. Quantas e quantas vezes tem oportunidades para você vir aqui, na frente do altar, se consertar, fazer uma nova aliança com Cristo e você não vem. Por quê? Porque você tem vergonha do que vão pensar a meu respeito. Afinal de contas, eu tenho um título na casa. Rasga teu título hoje. Rasga hoje. Porque o teu título é filho e filha de um Deus vivo. Teu título não é pastor, não é presbítero, não é obreiro, não é nada. É filho e filha de Deus. Se você não puder vir na casa do teu pai e ter liberdade aqui, quando você terá? Porque os dias estão sendo abreviados. E a gente não sabe até quando a igreja de Cristo no Brasil tem liberdade. Você pode ser um dos poucos remanescentes que pode ter uma Bíblia física na mão. Se você não tem, compre logo. Ah, isso é conto da carochinha. Não é não. Abra o Google, ChatGPT. É a modinha. Procura lá, igreja perseguida. Procure como muitos países hoje precisam buscar Cristo. Procure. Procure como os cristãos na África hoje adoram a Jesus. Muitos estão sendo mortos porque tem uma Bíblia em casa. Não pense que você está livre disso não, tá? Não pense nisso. São muitas e muitos países que estão sendo doutrinados para a cultura do anticristo. Igreja do Brasil, acorda. 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 Em nome de Jesus, acorda. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 5... tem as armas que você vai usar para combater essas ofensas e essas muralhas que existem para pessoas ofendidas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É Ele. É Ele. Pessoas ofendidas, elas não percebem muitas vezes que elas estão sendo fisgadas por essa armadilha. Mas deixa eu te falar, essa armadilha, ela tem solução. Essa armadilha, ela tem solução, porque se você um dia pôde aceitar a Jesus, foi porque tinha uma rede de oração, mesmo que você não saiba, orando por você. Nós não iniciamos aqui orando pelo Bispo Alex e por Lara. Você conhece Lara? Bispo Alex pode até ser que sim, mas você conhece Lara? Eu não conheço. Mas eu clamei pela vida dela, como você também levantou um clamor pela vida dela. Isso se chama rede.
Jesus trabalha na multiplicação, o diabo trabalha na escassez. Ele tenta o tempo todo te deixar isolado do teu propósito. Ele te mata aos poucos. Ele te fisga e te tira o oxigênio. E a gente cantou sobre isso aqui. Quem é que te dá o oxigênio? Quem é que te tira das profundezas do mar e te coloca para você respirar de novo? É o Senhor dos Exércitos. É Ele. É Ele que vai colocar você no lugar de novo. Volta, filha, aqui está o lugar. Volta, filho, aqui é o lugar que eu quero você para andar. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te coloquei dentro do ventre da sua mãe. Eu te conheço desde lá. Não se permita que uma ofensa te tire dos propósitos de Deus. Não permita mais que olhos que queiram te fulminar te tirem do propósito. Fala assim: eu te abençoo, irmão. Irmã, eu te abençoo. Isso é amar como Jesus amou. Os fariseus queriam vê-lo preso. O povo que ia atrás dele por milagre. Jesus está fazendo milagre, vamos junto. Jesus está fazendo milagre ali em outro lugar, vamos lá ver. Foi o mesmo povo que diz: liberta Barrabás. Nós queremos Barrabás, um ladrão, um assassino, ao invés de Jesus. Não queira ser esse povo que caminha com Jesus o tempo todo, no fim escolhe Barrabás. Muda. Sai dessa isca. Sai de comer as coisas que o inimigo sabe que você gosta. Ele sabe o que você consome. Se é prostituição, ele vai te trazer coisas que vai você fazer ser cada vez mais prostituta. Sai do alcoolismo. Sai daquilo que te tira da vontade, do centro da vontade de Deus. O tempo está rugindo. Pode ser que até há pouco você... Não, mas eu congrego na internet. Eu compartilho TikTok. Eu compartilho mensagens de 5 segundos infundadas na Bíblia. Por favor, assistam a mensagem da pastora Helena Raquel. Perdemos a Bíblia no templo. Por favor, bote no Google. Mas não assista a metade, não assista os 5 segundos, não. Assista na íntegra. Tem pessoas, tem pastores, sim, se levantando para voltar. Volta para a palavra. Volta para o início de tudo. Volta para o primeiro amor. Hoje nós temos luzes, temos ar-condicionado, temos telão, glória a Deus. Você está numa cadeira confortável, glória a Deus. Mas se não tivesse isso, você viria? Você buscaria Ele? Você se assentaria no chão por Ele? Você ficaria se abanando no calor por Ele? Você faria missões por Ele? Igreja, se coloque de pé. Em um tempo de ato profético, você crendo, você não crendo, irmão, eu não estou preocupado com você. Eu estou preocupado em fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Porque eu não quero ser desobediente à palavra de Cristo.
Mas se você sentir que esta igreja, não pelo nome, mas porque ela é de Jesus, se você sentir que você está pisando num lugar santo, tira as sandálias dos teus pés. Em um gesto de humildade, em um gesto de retidão, porque Jesus está na casa. E quando você vai encontrar com Jesus, Ele é um homem simples. Que seja dissipado toda a vaidade. Que seja dissipado todo o orgulho. Que seja dissipado toda a ira. Nós, em nome de Jesus, como um ato profético, vamos tirar as iscas das nossas bocas. Senhor, tira, Pai. Tira a isca de Satanás da minha boca. Tira a isca da discórdia, Pai. Eu não quero mais ser boca do inferno. Eu quero ser boca do céu. Eu quero usar minha boca para ser usado, Senhor, por ti, por ti, Senhor, aonde eu estiver. Eu não quero mais aquela que chega no banco e chega reclamando. Eu quero ser aquela, Senhor, que chega no banco te adorando, te louvando e dizendo que eu sou de Jesus. Eu quero ser aquela que chega no ponto de ônibus, cheia da tua presença. Eu quero ser aquela achada na faculdade, dizendo assim: lá vem o crente cheio do Espírito Santo. Sim, Senhor, sou eu. Sou eu, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da tua palavra. Eu não me envergonho de ti. Que sejamos crentes de verdade. Crentes 100%. Crentes que não têm vergonha de Cristo. Crentes com rede nas mãos. Estenda as suas mãos. Recolha as suas redes. Tire essa isca. Tira, como um ato profético, tira da tua boca. Tira, Senhor, arranca. Fale você, é você que tem que falar. É você que tem que botar para fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vem na igreja para poder ouvir alguma coisa que afague o teu coração. Mas deixa eu te dizer, aqui é lugar de confronto. Aqui é lugar em que o pecado não coabita. Aqui é lugar em que a verdade é dita, porque a palavra de Deus é pregada. Aqui é lugar em que o inimigo não consegue ficar. Bota ele para correr agora. Bota o pecado para correr agora. Começa a dizer: toda ira, toda amargura, lança fora, Jesus. Lança fora, Jesus. Todo ressentimento, Senhor, tira fora do meu coração. Lança fora, lança fora, lança fora. Você é igreja, igreja, fale alto. Igreja, grite. E grite se for preciso. Expulse da sua vida. Você que tem autoridade. Você que tem a escolha de botar para fora. Não sou eu que vou chegar em você. É você que tem que tomar essa decisão. Nós vamos então louvor. E se você sentir de entregar tudo no altar, venha e entregue. Você não deve nada a ninguém, a não ser a Cristo. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Deixa tudo no altar. Deixa tudo no altar. Deixa tudo no altar. Vem e lança. Vem e lança. Deixa as iscas aqui que Satanás te entregou. Que ele te fisgou. Deixa aqui. Começa a vir entregar as iscas aqui. E vem pegar a tua rede. Porque você vai levar muitos para Cristo. Vem tomar posse da rede que Deus já te confiou. Vem tomar posse daquilo que Deus já te entregou. Mas que por uma isca você não está conseguindo ir fazer o plano de Deus. Você tem vergonha. Você tem uma muralha. Quebra essa muralha hoje. Empurra ela. Sai para fora. Sai para fora, filho meu. Sai. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor,
Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com os que maquinam o mal. Revite a ira, filho, e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só o leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Todos vocês que vieram aqui à frente, que tiveram a coragem de entregar as iscas que Satanás um dia colocou na sua boca, você está livre em nome de Jesus. Recebam as suas redes, recebam as suas redes, recebam as suas redes. É tempo de colher a multiplicação. Você será usado como vaso na mão do oleiro para poder ter redes cheias de peixes. Abundância do Senhor em nome de Jesus em todas as áreas da vida de vocês, em nome de Jesus. Está sendo entregue, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque entendemos a tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque descansaremos em ti, não nos iraremos mais. Palavras de ira não estarão mais na nossa boca, nem no nosso coração. Amém. Povo de Deus, levanta, levanta, exalta o teu Deus. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos assim ao Senhor. Senhor, em cima disso que nós aprendemos nessa noite, que o Senhor continue constantemente a nos livrar das iscas que estão pelos caminhos. Não só, Senhor, porque ela nos machuca, não só porque ela nos fere, mas nós temos um entendimento que o machucado machuca, que o ferido fere, e nós queremos ser pessoas curadas para que nós possamos curar as outras pessoas. Então nós declaramos palavra de cura, declaramos palavra de libertação sobre os teus filhos e filhas, e declaramos que todos sairão daqui com a rede nova, com a rede refeita, limpa, para que nós possamos, Senhor, usar a nossa rede para multiplicar para o teu reino em nome de Jesus. Ainda com suas mãos levantadas, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.